Cassiano Ribeiro, editor do Globo Rural. Tudo bem, Cassiano? Tudo bem, Sardenberg, Cássia, todos os ouvintes. Boa tarde, Cassiano. Cassiano, temos eleições nos Estados Unidos, tema absolutamente necessário, Exato. Tema que se impõe, e uma das questões é o seguinte: no Brasil é um grande produtor de commodities agrícolas especialmente, mas também minérios, e os Estados Unidos também são grandes produtores, são importadores também. A questão é como é que fica o mercado de commodities que interessa diretamente ao Brasil, dependendo da eleição. Provavelmente vai mudar bastante, viu, Sardenberg, do que é hoje, né? Porque quando a gente analisa o primeiro mandato do ex-presidente Donald Trump e o impacto disso no comércio internacional, especialmente por causa de guerra entre Estados Unidos e China, né, que a gente falou muito sobre isso, guerra comercial, os Estados Unidos perderam muito espaço no mercado internacional, especialmente a China, né? E, por outro lado, o Brasil passou a ocupar mais esse espaço. O Brasil se tornou o maior exportador mundial de soja, posto que foi dos Estados Unidos, se tornou o maior exportador de algodão esse ano pela primeira vez, posto que também era dos Estados Unidos, se tornou o maior exportador de carne bovina. Então, a China é o maior consumidor de carne bovina hoje do Brasil, o maior cliente do Brasil. Os Estados Unidos também são grandes produtores e exportadores de carne de boi. Então, tem uma situação completamente diferente quando você avalia as propostas e o que pode acontecer com cada um. Agora, chama atenção também o que o próprio Donald Trump vem prometendo para a Agência Agrícola Americana, que é caso ele seja eleito, que ele vai fomentar o comércio agrícola, ajudando mais os produtores rurais, dando mais apoio governamental. Isso significa realmente dinheiro na conta do produtor. Sabe que os Estados Unidos têm, por exemplo, um seguro de renda em que protege o produtor ali de ter um faturamento. Então, se ele tiver algum problema de produção, seja por clima, produtividade, o governo banca ali aquela diferença e ele não tem prejuízo, que é totalmente diferente do que acontece aqui no Brasil, por exemplo. Enfim, esse é só um exemplo, né? Mas o que é controverso é justamente isso, que você tem um presidente que é muito favorito no meio agrícola americano, ao mesmo tempo que fez o país perder espaço no mercado internacional e agora está prometendo incentivos ao comércio e à produção, né? Com protecionismo, aumentando tarifas, especialmente para a China, e também ajudando os produtores a produzirem mais. Agora, quando a gente pensa no outro lado, né, nas propostas da Kamala Harris, dá para dizer que ela é menos protecionista que o Trump, mas de qualquer maneira, também, quando a gente pensa na economia americana de um modo geral e nos seus expoentes, todo mundo tem algum grau de protecionismo ali, né, Cassiano? Exatamente. No caso dela, a tendência é que ela continue essa política do Biden, né, de transição energética, coisa que, como a própria Rosana acabou de falar, super importante. Não pretende continuar. Ele está muito claro ali e do lado dos fósseis, né, diferente da Câmara e do Biden, que estão aí olhando muito para essa questão de mudança climática e da transição energética. Então, nesse ponto de transição energética, os dois prometem ali, mais a Câmara, incentivar a produção de biocombustíveis, por exemplo, e evitar aumento de produção de combustíveis fósseis. Mas existem também algumas controvérsias aí, né? Porque você tem nos Estados Unidos um dos maiores produtores de produtos responsáveis pelo etanol, né? O biocombustível, é o milho. Então, os Estados Unidos são os maiores produtores de milho do mundo, então eles transformam aí. Claro que isso já foi superado, essa discussão, mas ainda é um ponto de atenção. O país tem que investir muito ainda nessa coisa de transição energética e de biocombustíveis. Já o Trump, não. O Trump ele já está prometendo ali uma coisa mais de imediatismo, eu eleito, vou dar aqui dinheiro, vou dar seguro agrícola, vou dar subsídio para a produção. A Câmara é um pouquinho mais generalista e evasiva nessas propostas especificamente para o agro. Mas é isso, são dois cenários completamente diferentes e o que chama atenção, né, que você tem às vezes o próprio agro brasileiro apoiando muito o Trump também, por ser tendência conservadora, mas em caso de um grande incentivo do Donald Trump em produzir, em dar subsídio ao produtor, que já é muito maior que no Brasil, os Estados Unidos tendem a ganhar competitividade e o Brasil vai perder competitividade. Então tem um jogo aí que pode ser perigoso para o Brasil, né? Ao mesmo tempo que o Brasil ganhou espaço com a queda das exportações, se o Trump for eleito e conseguir aumentar esses incentivos, esses recursos financeiros, os norte-americanos, que já têm muita vantagem em relação ao Brasil em termos de política pública, de incentivo, podem acabar ganhando competitividade e o Brasil perdendo.